Olá! Nessa aula, vamos abordar o conceito de diferenciabilidade e aproximação linear para funções de várias variáveis. Relembre que, no estudo de funções da forma y igual a f de x, ou seja, uma função de uma variável, a gente já sabe, ou já vimos que se a derivada de f existir, de f existir em um ponto, então a função será contínua nesse ponto, não é verdade? Então, f será contínua nesse ponto. Não é? Isso a gente já viu. Bom, mas isso a gente consegue justificar de uma forma bem simples. Suponha que a minha função tem derivada em x0, ou seja, suponha que esse número existe. Então, note o seguinte, limite de f de x, quando x tende a x0, eu posso escrever esse limite assim, ó, limite de f de x, eu vou subtrair f de x, na verdade, vou subtrair f de x0, para não alterar, eu vou somar com f de x0, ok? E vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo por x menos x0. Bom, para não alterar, eu tenho que multiplicar por x menos x0, não é verdade? Bom, mais o f de x0 que eu tenho que adicionar para compensar esse cara que eu adicionei aqui, na verdade, que eu estou retirando aqui, ok? Então, vamos computar esse limite e vocês vão perceber que eu posso quebrar esse limite assim, ó, limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Bom, esse limite a gente conhece, é o que a gente chama de derivada, né? Vezes limite de x menos x0, quando x tende a x0, porque aqui eu tenho um produto, tá certo? Limite desse cara vezes limite desse, mais limite de f de x0, quando x tende a x0. Bom, como eu estou assumindo que minha função ela tem derivada em x0, isso aqui vai para a própria derivada, né? É o conceito de derivada. Esse cara vai para zero, não é? Então, esse produto está indo para zero. Como f de x0 é um número, né, limite de uma constante é a própria constante. Então, o resultado dessa operação é o próprio f de x0. Ok? Então, como eu falei, se a função tem derivada, se a minha função tem derivada em x0, obrigatoriamente ela é contínua nesse ponto. O que vamos ver com o próximo exemplo é que isso nem sempre é verdade para uma função de duas ou mais variáveis. Ok? A mera existência das derivadas parciais não garante a continuidade de uma função de várias variáveis, como vamos ver no próximo exemplo. Então, olha só, exemplo 40. Determine as derivadas parciais na origem, ou seja, fx em 0, 0 e fy em 0, 0, para a função definida da seguinte maneira. f de xy ela vai ser x vezes y sobre x2 mais y2 para xy diferente da origem, e na origem ela vale 0. Em seguida, verifique se f é contínua na origem. Ok? Então, vamos fazer o que ele está pedindo, vamos verificar como calcular essas derivadas, solução. E depois vamos ver se a função é contínua na origem. Então, primeiro vamos calcular a derivada parcial em relação a x na origem. Então, observe que aqui, como a função é definida em partes, a gente tem que utilizar a definição via limite, ok? Então, a derivada da função em relação a x em 0, 0 é calculada da seguinte forma. Então, é o limite de 0 mais h, bom, mas 0 mais h eu vou escrever apenas como 0, tá certo? E 0 menos f de 0, 0 dividido por h, quando h vai a 0, ok? Bom, mas f de 0, 0 é 0, né? f de 0 é 0. A gente definiu ela como sendo 0 na origem. E f de h é 0 também é 0. Não é verdade? Porque a função é x vezes y. Como o y é 0, então h vezes o h está na posição do x aqui, né? Então h vezes 0 vai ficar 0. Então, aqui em cima a gente vai ter 0. Vamos ficar com esse limite, né? O limite de 0 dividido por h quando h tende a 0, esse limite já é 0 antes mesmo de você calcular, né? Então, o limite de uma constante é a própria, que nesse caso é 0. Então, para a derivada parcial em relação a y, a gente tem da mesma forma. Então, limite quando k tende a 0, de f de 0, aqui seria k mais 0, mas k mais 0 eu vou escrever apenas como k, menos f de 0, 0, dividido por k, né? Quando k vai a 0. Novamente, esse valor aqui é o valor da função da origem. A gente definiu como 0 e f de 0 e k, pela mesma razão anterior, esse cara é 0. Então, a gente fica apenas com limite
quando h tende a zero, de zero sobre k. Bom, mas isso aqui já é zero, o limite da constante é a própria constante. Então, perceba que a função tem derivada na origem. Ok? Então, vamos ver, no caso anterior, para aquela função de uma variável, uma função genérica de uma variável que eu acabei de mostrar para vocês, a existência da derivada é suficiente para garantir que a função é contínua, não é isso? Mas o que a gente vai ver com esse exemplo aqui, no caso de funções de várias variáveis, a mera existência das derivadas parciais não garante a continuidade da função. Ok? Então, perceba o seguinte, o que a gente tem que fazer agora? Verificar se a função é contínua na origem. Então, para testar a continuidade na origem, na origem, vamos fazer o seguinte, vou tomar dois caminhos, tá certo? Vou chamar C1 o caminho parametrizado da seguinte forma, t e 0, ou seja, eu vou ao longo do eixo x, e C2 é o caminho dado da seguinte forma, t e t, ou seja, eu vou ao longo da reta y igual a x. E aí vou calcular o limite dessa minha função à medida que x e y tende à origem, através desses dois caminhos, e a gente vai perceber que esses limites são diferentes, portanto a função não existe. Logo, ela não pode ser nem contínua na origem. Na verdade, se esse limite não existe, ela não tem como ser nem contínua. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o limite da minha função. Então, o limite de f de x, quando x e y tende à origem. Isso vai ficar limite. Bom, vamos escrever primeiro para a primeira função, quando t tende a zero. Então, nesse primeiro caso, eu vou substituir na minha função onde tem x por t e onde tem y por zero. Lembrando que a função está aqui em cima. Ó. Ok? Então, vai ficar t vezes zero sobre t ao quadrado mais zero. Então, vai ficar assim, ó, limite, quando t tende a zero, de t vezes zero sobre t ao quadrado mais zero ao quadrado. Isso é zero, não é? Porque esse cara aqui dá zero, então o limite da constante é ela mesma. E limite ao longo do caminho C2, limite da minha função quando x e y tende à origem, vai ficar igual a limite quando t tende a zero. Bom, agora vamos ao longo do caminho R2, isso vai ficar limite quando t tende a zero. Bom, perceba que agora x vai ser igual a t, o y vai ser igual a t, então aqui vai ficar t ao quadrado e aqui embaixo t ao quadrado mais t ao quadrado, ok? Então vai ficar assim, ó, t ao quadrado dividido por t ao quadrado mais t ao quadrado, ok? Então, se você simplificar aqui, isso aqui vai dar meio, não é? Porque é t ao quadrado dividido por 2t ao quadrado e limite da constante é a própria constante. Então, como esses limites são distintos, apesar da função estar definida na origem, ela não é contínua, né? Porque se ela fosse, esses limites tinham que ser iguais, né? Logo, apesar da existência das derivadas parciais na origem, a função não é contínua na origem. Não é contínua na origem, ou contínua em 0, 0. Ok? Então, olha só. Professor, que propriedade aquela função de uma variável tinha, de forma que a mera existência da sua derivada garantia que a função fosse contínua. Que propriedade é essa que, no caso da função de uma variável, a gente consegue, apenas com a derivada, garantir a continuidade, mas para uma função de duas ou mais variáveis, isso não se verifica, não é? Então, que propriedade é essa que uma função de duas variáveis deve ter para que ela seja contínua? Okay? Para que, com a existência das derivadas, essa função seja contínua. Então, a gente vai ver que o tema-chave para isso é a questão da diferenciabilidade, ou conceito da diferenciabilidade, que para uma função de uma variável, termina sendo apenas questão de ser derivada, a função ser derivável ou não. Okay? Então, vamos relembrar isso. Então, relembre que uma função dessa forma, y igual a f de x, é diferenciável num ponto x0, precisamente se a derivada dessa função existir em x0. Então, se esse número existir. Só isso.
E nesse caso, e neste caso, segue que f é contínua, né? Foi o que a gente demonstrou com aquela observação no início, né? Em x0. Em x0. Ou seja, f é diferenciável em x0 se esse limite aqui existir, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Ou quando esse limite aqui existe. Limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h vai a zero, né? Então, se esse limite existir, a gente diz que a função é diferenciável, ok? Perceba que essa definição não se estende para funções de várias variáveis, não é? Deixa eu colocar essa observação. Perceba que essa definição não se estende dessa forma, né? Não se estende, por exemplo, para uma função de duas variáveis, para uma função de duas variáveis, função da forma da forma z igual a f de xy. Por quê? Porque nesse caso, neste caso, o que a gente teria que fazer? Bom, a função é diferenciável se esse limite aqui existe, mas como é que a gente faz? O que a gente está fazendo nesse limite? Eu calculo o valor da função, dou um acréscimo nos parâmetros da função, subtraio do valor da função no ponto inicial e divido pelo acréscimo, não é isso? Mas para uma função de duas variáveis, eu posso dar um acréscimo nas duas direções, tanto em x quanto em y, né? Então, eu teria que fazer algo assim, ó, limite de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Bom, só que quando eu saio desse ponto x0, y0 para o ponto x0 mais h, y0 mais k, né, quando eu saio desse ponto x0, y0 para esse outro, eu estou me deslocando na direção desse vetor v de coordenadas hk. Então, eu teria que dividir por essa variação, mas essa variação é um vetor, e divisão por vetor não está definido para a gente, né? Então, eu teria que fazer algo dessa forma, né? Dividir esse carinho por esse vetor, e isso não está bom quando h e k vai a zero. Isso não está definido para a gente, então isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, o que a gente vai ter que fazer? Reformular a ideia ou o conceito de diferenciabilidade para uma função de uma variável, de forma que isso seja extensível para funções de duas ou mais variáveis. Ok? Então, vamos primeiro ver o próximo exemplo, e aí, com base nesse exemplo, a gente vai ter uma ideia de como fazer isso, como redefinir esse conceito de diferenciabilidade de uma função de uma variável, para que ele possa ser extensível para funções de duas ou mais variáveis. Então, exemplo 41, verifique que a minha função y igual a f de x é diferenciável em x0, se somente se, ou se só se, existir uma função linear, e esse carinha aqui é o que vai capturar a noção de diferenciabilidade, essa noção que a gente vai estender já para uma função de várias variáveis, com a seguinte propriedade: limite de f de x0 mais h menos f de x0 menos t aplicado esse h dividido pelo módulo de h, isso vai a zero. Ok? Então, aqui temos duas coisas para verificar. Uma é, porque aqui é se só se, tá? Então, se f é diferenciável, então existe essa função linear com essa propriedade, e vice-versa. Se existir uma função linear com essa propriedade, então f é diferenciável. Solução. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar de trás para frente. Vamos supor que existe tal função, né? Suponha que exista essa função linear. A notação que eu vou usar por enquanto é essa, tx0, porque x0 é para dizer o ponto onde eu estou calculando, é o ponto onde eu estou verificando a diferenciabilidade, tá certo? Então, suponha que exista tal função linear com essa propriedade, tá certo? Com a propriedade acima. E aí, note o seguinte. Note que eu posso fazer o seguinte. Eu vou supor aqui que h é positivo, sem perca de generalidade. Então, supondo h maior que zero,
Então, a ideia é o seguinte, eu vou supor que existe essa função que satisfaz essa propriedade. O que, que eu tenho que mostrar? Que a função é diferenciável, ou seja, que a derivada da f existe, que f' de x0 existe, tá bom? Então, mas isso é fácil de fazer. Basta você notar o seguinte, olha só. Limite de f de x0 mais h menos f de x0. Bom, como ela satisfaz essa propriedade, eu vou partir dessa propriedade, ok? Então, eu posso reescrever esse carinha assim, ó. Vai ficar esse carinha menos o limite desse outro cara, tá bom? Então, vai ficar limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por... Vou colocar só h aqui, porque eu estou supondo que h é positivo, tá certo? Então, menos... E esse cara é igual a zero, tá certo? Ó, esse limite que eu vou copiar, esse limite que eu estou escrevendo é exatamente isso. Eu fiz colocar o zero aqui para frente, tá certo? Então, menos limite, quando h tende a zero, de tx0h sobre h. Ora, mas eu estou assumindo que essa função, eu estou dizendo que essa função é linear. Se ela é linear, t de x0, bom, t em h, eu posso escrever h como sendo 1 vezes h. Ok? Como ela é linear, esse h pode vir aqui para fora. Então, eu posso escrever esse termo aqui, ó, ainda assim, ó, h vezes t em 1. Tá? T em 1 é um número. T é uma função, calculada em 1 é um número. Mas o fato dela ser linear me permite fazer isso aqui, ó, cancelar esses dois carinhas. Ok? E aí a gente vai ter o seguinte, 0 igual a esse limite, né? Limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Se esse limite existir, a gente chama isso de derivada, né? Mas eu não sei se ele existe ainda. Bom, menos esse número, t de x0 calculado em 1. Vou apenas fazer o seguinte, passar esse cara para o lado lá, e aí o resultado é que esse limite existe, ele é igual a esse número, não é? Portanto, limite quando h tende a zero de f de x0 mais h menos f de x0 existe, né? Isso é uma boa coisa, e esse número é esse carinha aqui, t de x0 em 1. Isso aqui é um número. Bom, esse número, como existe, a gente chama de derivada. Então, a derivada existe. Ok? Então, se a derivada existe nesse ponto, por definição, a função é diferenciável. Então, foi o que a gente verificou que se existir uma transformação linear, uma função linear de R em R, tal que faz com que esse limite vá a zero, então a minha função é diferenciável. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar que se minha função é diferenciável, ou seja, se a derivada existe, então eu consigo criar uma função linear que satisfaz essa equação, ou que faz com que esse limite vá a zero. Tranquilo? Bom, mas isso agora é fácil, essa outra parte é mais fácil ainda, porque agora a gente já tem uma dica de quem vai ser essa função t de x0 calculada em h, não é? Bom, a gente já viu que eu posso escrever esse cara como sendo h, ou como sendo t de x0 em 1 vezes h, ok? Então, a ideia é que a gente tome esse t de x0 como sendo a derivada que a gente viu aqui em cima, ou seja, que a gente defina esse cara dessa maneira. Isso a gente sempre pode fazer, porque agora eu vou assumir que a função é diferenciável, logo a derivada existe. Então, tudo que a gente tem que verificar para essa função que eu acabei de apagar é que realmente ela satisfaz essa propriedade. E aí, bom, a gente termina, ok? Então, por outro lado, deixa eu colocar aqui, por outro lado, se f for diferenciável, então, definindo essa t de x0 aplicada em h como sendo a derivada da função vezes h, bom, que esse cara é linear é simples, né? Porque esse cara aqui é um número e toda função linear de R em R se escreve como o produto pela a própria variável, né? Por exemplo, toda função linear de R em R, t de x se escreve assim, a vezes x para a um certo número. Na verdade, a gente já viu isso. Então, claro que essa expressão aqui é linear. Mas só dizer que, que essa função é linear não garante que ela satisfaz esse limite aqui. O que a gente tem que agora verificar é que essa função definida dessa forma satisfaz esse limite, ou seja, faz com que esse limite, ou faz com que essa equação seja nula. Ok? Então, vamos ver que isso acontece mesmo. Então, temos que... Então, a minha tarefa agora é mostrar que o limite de f de x0 mais h menos f de x0 menos t de x0 em h sobre h, né? Dividido pelo valor absoluto de h, a norma de h, quando h tende a zero, que esse cara é zero.
tá certo? Porque não adianta eu colocar uma função linear qualquer no lugar desse t e dizer que a função é diferenciável. Bom, se a minha função é diferenciável, esse limite vai dar zero. Não, a gente tem que mostrar que com essa definição e supondo que a função é diferenciável, que sim, que esse limite vai ser zero. Oh, mas isso aqui é simples, é só agora a gente substituir a definição dessa função. Então ficou x0 mais h menos f de x0 menos f' de x0 vezes h. Tudo isso dividido por h quando h vai a zero, não é? Vou colocar aqui, quando h vai a zero. Bom, novamente, sem perda de generalidade, eu posso assumir que esse h é positivo, tá? Então, deixa eu colocar só h aqui mesmo. E aí, quebrando esses dois limites, vai ficar assim, ó, limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, quando h vai a zero, menos limite, bom, esse h vai cancelar com esse aqui, né? A gente vai ficar apenas limite de f', de f' de x0, mas f' de x0 é um número, limite desse número é o próprio número, né? Limite da constante é ela mesma. Bom, mas como a gente está assumindo que a função é diferenciável, e aqui vem onde a gente vai usar isso, esse limite é exatamente a derivada, né? Bom, mas a derivada menos a derivada, isso é zero. Ok? Moral da história. Moral da história. A minha função é diferenciável se somente se existir essa função linear que satisfaz essa equação. Ok? Então, note que a definição original de diferenciabilidade para uma função de uma variável, ou seja, a existência da derivada da função naquele ponto, não tem como ser estendido, esse conceito não tem como ser estendido para funções de duas ou mais variáveis. Mas essa ideia sim. Claro, isso aqui eu poderia dizer que isso aqui é um teorema, tá certo? Então a gente acabou de provar o teorema de que isso é uma função diferenciável se somente se existir uma transformação linear com essa característica aqui. Mas para uma função de duas ou mais variáveis, isso vai ser a definição para a gente, tá certo? Porque a equivalência entre a definição e o teorema é basicamente o ponto de vista. Você pode usar o teorema como definição e aquela definição agora seria o teorema. Okay? Mas para a função de duas ou mais variáveis eu não tenho isso. Então eu vou partir disso aqui, que é equivalente à definição de diferenciabilidade para uma função de uma variável, para tomar isso como sendo agora a definição de diferenciabilidade para uma função de duas ou mais variáveis, ou seja, estender, na verdade, isso aqui para uma função de duas ou mais variáveis, como a gente vai ver já já. Então, só questão de notação, deixa eu chamar a atenção aqui, provavelmente vocês já viram isso quando estudaram funções de uma única variável, mas não é sempre bom a gente relembrar. Então, só a questão de notação. Essa função linear, a função linear que a gente definiu ali em cima, t de x0 aplicada em h, definida da seguinte maneira, derivada da função em x0 vezes h, é chamada de diferencial, né? De diferencial de f em x0. Ok? E é denotada? E é denotada. Bom, existem várias notações, mas normalmente a gente denota ela assim, né? df em x0 calculado em h, isso é a derivada da função vezes h. Ok? Na verdade, o diferencial aqui é uma função de duas variáveis, tá? Depende de x0 e depende de h. Tá? Mas uma vez que você fixa o ponto onde você calculou a derivada, ela momentaneamente é uma função apenas desse parâmetro h. Tá certo? Mas, de forma geral, a diferencial depende desses dois parâmetros. Não seria uma função de duas variáveis. Tranquilo? Note ainda, talvez você não tenha visto a diferencial com esse formato, então note ainda que para a função identidade, ou seja, para a função f de x igual a x, se eu calcular a sua diferencial, então se eu calcular a diferencial da minha função no ponto x0 aplicado a h, vai ser a mesma coisa que calcular a diferencial desse, igual, se eu tomar as diferenciais dos dois lados, eu vou ter diferencial de x calculado no mesmo ponto x0 aplicado em h, isso por essa definição vai ser a derivada da função, a função aqui é x, a derivada de x é 1, então 1 vezes h, que é o próprio h. Então, isso me permite reescrever essa equação aqui, ó, da seguinte forma. Então, onde tiver esse h, eu vou substituir pela diferencial de x aplicada em h. Para que isso, professor? Para que a gente possa identificar a diferencial da seguinte forma. Então, a diferencial da minha função no ponto x aplicada em h se escreve como a derivada da função nesse ponto, vezes h, mas eu posso escrever esse h ó, como sendo a diferencial
como sendo a diferencial da minha função identitária, da função x, aplicada em h. Então, como isso aqui é verdadeiro para todo h, para todo x e todo h, para todo x0 e h, é comum que a gente não utilize mais essa notação, tá certo? Não utilize esses carinhas, tá bom? E aí a gente fica com a noção clássica de diferencial, que é essa daqui, né? Ok? Então, provavelmente vocês encontraram a diferencial de uma função definida dessa forma, né? E lá vocês viram que a diferencial é a melhor aproximação linear para aproximar a variação da função, ok? Nas vizinhanças de um certo ponto x0, eu vou colocar essa observação. Ou de outra forma, a reta tangente, porque se uma função é diferenciável, ela tem derivada naquele ponto, eu posso calcular a reta tangente. Então, a reta tangente é a melhor função linear, na verdade, a melhor função afim que aproxima o valor da função naquela vizinhança, né, na vizinhança de x0. Ok? Tudo isso decorre da ideia da função ser diferenciável. Ok? Então, deixa eu colocar isso como observação aqui embaixo. Bom, olhando para cá, novamente você recobra aquela noção de derivada como razão de diferenciais, não é isso? Ok? Então, isso justifica o fato de quando você está calculando uma integral, através de substituição, de você manipular esse objeto dessa maneira, né? Vocês passam esse cara para cá e escrevem df é igual a, por exemplo, nesse caso, f de x dx0, e onde tem df na sua integral, você substitui por isso, né? Então, é justamente porque esses caras aqui são números, tá certo? Na verdade, são funções, mas que quando calculado em pontos são números. E esses números você pode trazer eles para cá, manipular eles da maneira que vocês quiserem. Diferentemente da notação derivada parcial. Então, se isso aqui for alguma função, por exemplo, g, você não pode desmembrar esse cara e escrever isso aqui, não. Isso aqui não existe, tá certo, pessoal? Tá? Porque esses caras não são razões de diferenciais. É um símbolo só. Tranquilo? Então, deixa eu colocar essa observação de que a diferencial é a melhor aproximação linear para a variação da função. Então, deixa eu colocar aqui, a diferencial da minha função de uma variável em x0 é a melhor, e já justifico isso, função linear que aproxima a variação da função. Que variação? Essa daqui, ó, ΔF igual ao valor da função no ponto deslocado de h menos o valor da função inicial. Ok? Então, esse cara, ele é aproximadamente igual a diferencial da função em x0 aplicado em h. Então, se você quiser apenas estimar essa variação, você pode fazê-la apenas calculando a diferencial. Ok? Em vez de calcular o valor da função no ponto, menos o valor da função no outro. Claro que isso aqui parece ser mais fácil de calcular, mas dependendo da sua função, e se você não tiver uma calculadora, provavelmente você não vai saber calcular esse cara. Na verdade, por exemplo, se sua função for, por exemplo, tangente de e elevado a x mais 1, e aí você quer estimar o valor de f de 1.1 menos f de 1, provavelmente se você não tem uma calculadora, você não vai saber fazer isso. Ok? Mas com a ideia da diferencial como sendo a melhor aproximação para a variação da função, você consegue computar isso aqui rapidamente. E a gente vai ver isso já em alguns exemplos. Tá ok? Então, é a melhor função que aproxima essa variação em uma vizinhança de x0. Ok? Neste caso, temos ainda que a reta tangente ao gráfico de f em x0, né? Neste caso, temos ainda que a reta tangente, ao gráfico da função, tangente ao gráfico da f, ao gráfico de f em x0, é a melhor função afim. Bom, vou escrever a reta tangente assim, ó, L de x igual ao valor da função em x0 mais o coeficiente angular, que é a derivada, que multiplica x menos x0, tá certo? Deixa eu guardar isso aqui, que vai ser importante.
Então, temos ainda aqui a reta tangente, que é essa expressão, que é chamada de linearização, chamada de linearização de f em x0. Deixa eu colocar isso aqui em vermelho, que é importante. Chamada de linearização da minha função em x0 é a melhor aproximação. Bom, é a melhor função afim que aproxima o valor de f em x0. Ok? Então, deixa eu mostrar como é que como é que a gente visualiza isso graficamente. Vou fazer um pequeno esboço para que a gente possa entender quando uma função é diferenciável, o que é diferencial médio, o que é essa aproximação, o que é essa linearização média. Tá? Deixa eu fazer um pequeno esboço aqui e a gente vai conseguir entender isso com mais riqueza de detalhe. Então, olha só, aqui eu tenho um breve esboço de uma função que é diferenciável, tá certo? Aqui é y igual a f de x. Então, estou supondo que a minha função é diferenciável nesse ponto x0 aqui, ó, no ponto de coordenadas x0 e f de x0. Então, como ele é diferenciável, a derivada existe e eu posso desenhar nesse mesmo gráfico a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Então, a ideia é a seguinte: quando a minha função é diferenciável, como é esse caso aqui, o que é diferencial mede? A diferencial mede a variação, eu posso utilizar ela para estudar a variação da função. Como assim, professor? Olha, você sai, digamos que você quer calcular o valor da função, a diferença entre os valores da função no ponto x0 e no ponto próximo de x0, por exemplo, x0 mais h. Por exemplo, eu quero saber quanto é que vale a diferença da função dentro desse ponto para esse. Ou seja, eu quero calcular essa variação aqui, tá certo? Que eu estou marcando aqui em vermelho, ó. Então, essa variação ela é calculada de forma exata assim. É o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Mas quando a função é diferenciável, eu posso estimar isso aqui pela diferencial. Mas o que é diferencial? A diferencial nesse desenho aqui, pessoal, é justamente essa partezinha aqui em roxo, tá certo? Olha só, o valor exato da variação da função é essa alturinha aqui em vermelho, e a diferencial mede exatamente a distância do valor da função até o ponto correspondente na reta tangente. Ok? Que eu estou chamando aqui desse pontozinho aqui em roxo. Então, a diferencial mede essa alturinha aqui. Ok? Que, claro, isso é uma aproximação. Existe um erro cometido quando a gente faz essa aproximação. E o erro é justamente essa parte aqui, ó, que eu estou grifando aqui em preto. Não é porque o valor exato dessa variação é o valor da função nesse ponto, que é o valor da função no ponto x0 mais h, menos o valor da função nesse ponto, que é o valor da função no ponto x0. Então, é essa alturinha aqui, ou esse comprimento aqui em vermelho. Mas a diferencial mede essa coisinha aqui em roxo. Tá certo? Então, existe esse erro cometido aqui, ó, esse erro que a gente comete quando estamos aproximando, utilizando a diferencial. Mas perceba que esse erro ele vai tendendo a zero à medida que eu faço esse ponto se aproximar cada vez mais de x0. Ou seja, se eu pegar dois pontos, um ponto x0 e um ponto próximo de x0, por exemplo, mais aqui, esse erro, ou seja, o erro cometido aqui, olha só, fica tão pequeno que eu não consigo nem desenhar direito aqui nesse gráfico. Seria a distância entre esses dois pontinhos pretos que eu mostrei para vocês. E à medida que eu vou me aproximando cada vez mais de x0, menor vai ficando essa diferença, que é o erro, tá certo? Que é o valor exato da função menos o valor diferencial naquele ponto. Então, moral da história, eu posso utilizar diferencial para aproximar a variação da minha função. E eu posso utilizar, por exemplo, o valor exato da função no ponto x0 é esse carinha aqui em azul. O valor aproximado da função no ponto x0 mais h é esse carinha aqui em roxo. Como é que eu acho esse carinha aqui em roxo? Jogando ele aqui, ó, na linearização, tá certo? Que a gente computa assim. É a função que define a reta tangente. Ok? Então, novamente, tem esse erro cometido aqui, esse erro cometido quando a gente faz essa aproximação. Mas esse erro ele vai se tornando cada vez menor à medida que eu vou pegando pontos cada vez mais próximos de x0. Ok? E aí a gente pode utilizar essa função que é linear, que é e trabalhar com funções lineares é mais fácil do que trabalhar com funções arbitrárias, para estimar o valor da função no ponto x0. Ok? Basta colocar x0 aqui e eu vou ter uma aproximação
Claro, não é o valor exato, mas é uma aproximação que vai ser tão boa quanto o mais próximo você tiver do ponto em questão. No caso do ponto x0, onde você determinou a reta tangente, que nesse caso a gente chama de linearização. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Estender essa noção de diferenciabilidade para funções de duas ou mais variáveis. Como? Utilizando essa noção aqui, ó, de que a função é diferenciável, se existir essa transformação linear, ou essa função linear, ok? E que tem essa propriedade, tá bom? Então, aquela operação ou aquele limite a gente consegue estender, tá certo? Então, vamos dar isso aqui, ó, definição. Definição. Então, vamos dizer que uma função de duas, vou fazer aqui para duas, mas o mesmo se a gente pode estender para três ou mais variáveis. Então, dizemos que a minha função, que z igual a f de x, y, é diferenciável no ponto x0, y0 em x0, y0. Bom, a ideia é a mesma, se existir, agora é uma transformação linear do R2 em R, tá certo? Então, se existir uma transformação linear do R2 em R, com a seguinte, bom, linear, com a seguinte propriedade, tal que esse limite aqui vai a zero. Que limite? Limite de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos t, eu vou usar por enquanto essa notação, né? T calculado no ponto x0, y0, aplicado a esse vetor h e k, que é o vetor de deslocamento, eu saio desse ponto de coordenada x0, y0 e vou para o ponto x0 mais h, y0 mais k. Então, esse deslocamento aqui é justamente hk, tá certo? Digamos assim, o vetor variação. Bom, se esse limite vai a zero, se esse limite é zero, lá a gente tinha módulo de h. Como agora eu tenho um vetor, vai ser norma desse vetor, tá certo? hk, quando h e k vão a zero. Então, se existir uma função linear que faz com que esse limite aqui seja zero, então a gente diz que a função é diferenciável. Ok? Bem diferente de dizer apenas que existem as derivadas parciais, tá certo? Então, a gente vai... E se você quiser checar se uma função é diferenciável ou não, basta você checar se existe uma transformação, se você consegue encontrar uma função de R2 em R linear que faz com que esse limite seja zero para a sua função em questão. Tranquilo? Então, olha só, da linearidade de H, eu posso escrever ainda o seguinte, ó, como eu estou supondo que H é linear, então, da linearidade de H, não, da função T, perdão, de T, a ideia é que esse cara também vai ser chamado de diferencial, né? Quando a função for diferenciável, essa transformação linear, essa função linear vai ser chamada de diferenciável, vai ser chamada de diferencial, e ela vai ter aquelas mesmas propriedades que eu falei no caso da função de uma variável. Ela vai ser a melhor aproximação linear para a variação da função, e no caso lá a gente tinha a reta tangente, aqui vai ser o análogo para uma variável a mais, o plano tangente, a gente vai tomar, quando a função for diferenciável, como a gente define como sendo a melhor aproximação linear para a função, bom, linear não, melhor aproximação afim para o valor da função no ponto. Ok? Então, da linearidade da função, dessa função t, segue o seguinte, então eu sempre posso escrever uma função linear, eu sempre posso decompor ela assim, né? Se eu escolher uma base, uma vez escolhida a base, eu posso reescrever esse cara em termos dos vetores da base. Ou de outra maneira, esse t de h e k que a gente tem aqui, eu posso escrever esse argumento hk como sendo h que multiplica o vetor 1 e 0, né? Mais k que multiplica o vetor 0, 1, que são os vetores da base canônica do R2. Mas como ele é linear, esse h pode sair, bom, vai ser t disso, né? T esse cara. Como ele é linear, esse h pode sair. Novamente, como ele é linear, t desse cara é o t da soma, e esse k pode sair de novo. Ok? Isso segue diretamente a definição da função ser linear. Então, eu posso escrever esse carinha assim, ó, h que multiplica t de 1, 0, né? Bom, aqui no ponto x0, y0, já a gente vai abandonar essa notação, porque ela é meio chata estar escrevendo toda hora. K, t, novamente, no ponto x0, y0, aplicada a 0, 1. Note que esses caras são números, tá certo? Ó, t é uma função de R2 em R, então, quando eu calculo nesses vetores aqui, esse resultado é um número, que só depende, no caso, da função, né? Então, eu vou chamar esses caras de A e B, e aí eu posso reescrever essa minha transformação linear assim, olha só. H fica assim. A vezes H
mais B vezes K, tá certo? Eu estou chamando esse número aqui de A e eu estou chamando esse número aqui de B. Tranquilo? Bom, a ideia é que se a minha função for diferenciável, eu sei calcular A e B de forma bem simples, tá? Então se f for diferenciável, quer dizer que esse limite aqui existe independentemente da forma que eu me aproximo do zero, zero. Então, eu posso escolher, por exemplo, calcular esse limite ao longo do eixo x e ele tem que ser zero. Por quê? Porque a função é diferenciável. Ou eu posso calcular esse mesmo limite ao longo do eixo y e esse limite tem que ser zero. Ok? Porque esse limite independe de como você se aproxima da origem. Então, vamos fazer isso. Então, se f for diferenciável, e dessa forma eu vou descobrir quem é A e B, diferenciável, então, ao longo do eixo x, limite quando h e k tende a zero, mas como eu estou me deslocando ao longo do eixo x, então o k é zero. Então ficou só o limite quando h vai a zero, de f de x0 mais h, y0, porque o k é zero, tá certo? F de x0, y0, menos. Aqui eu posso substituir já a definição. Bom, a forma como eu posso reescrever ele, que a gente viu que é essa aqui, ó. Tá, mas como o k é zero, ficou apenas AH, tá certo? Menos AH, tudo isso dividido pelo valor, pela norma do vetor HK, né? Mas como k é zero, ficou apenas a norma do vetor k e zero. Bom, a norma desse cara é o valor absoluto de h, né? Então, ok? A norma de h e 0 é igual à norma de h que multiplica o vetor unitário 0, 1. Bom, mas esse cara sai da norma como valor absoluto e a norma de 0 não. Tá? Então fica só esse carinha que tá aí. Isso tem que ser 0. Tá certo? Independentemente de como você calcule. Tá? Então eu vou assumir que h seja positivo aqui. E aí esse limite vai ficar o seguinte. A gente vai ficar ainda com limite quando h tende a 0, f de x0 h, y0, menos f de x0, y0, isso aqui está aparecendo um limite conhecido da gente, né? I é menos, bom, aí eu vou cancelar esse h aqui, com esse daqui de baixo, ficou apenas a, isso tem que ser igual a zero, eu vou passar o a para o outro lado. Bom, mas como é que a gente chama esse limite? A gente chama esse limite de derivada parcial da minha função em relação a x, por quê? Porque o acréscimo é dado em x. Então, olha só, quando a minha função é diferenciável, aquele a lá da transformação linear é a derivada parcial em relação a x. Então, da mesma forma, o b é a derivada parcial em relação a y. Então, de forma análoga, então, olha só, de forma análoga, a gente vai ter que o b vai ser a derivada parcial da f em relação a y no ponto. Ok? E aí, com isso, eu consigo reescrever a minha diferencial, ou reescrever aquela transformação linear que a gente vai chamar de diferencial, da seguinte forma. Então, eu posso escrever aquela minha transformação linear, que a gente vai chamar de diferencial, vou colocar logo a notação aqui, ó, aplicada em h e k. A gente pode escrever assim, era a, né, que nesse caso para a gente é isso aqui, é derivada no ponto x era y0 vezes h, mais b, k. Mas quem é b? Bom, a gente acabou de ver que é a outra derivada parcial. Ok? E esse cara é que a gente chama de diferencial da minha função de duas variáveis. Ok? Da mesma forma como a gente viu lá para a função de uma variável real a valor real, essa não é a notação, digamos assim, mais clássica. Depois a gente vai ver como é que a gente reescreve esse cara de uma forma mais sugestiva. Tá certo? Então, esse cara, como eu falei, é a melhor aproximação linear para a variação da função. Tá certo? Então, esse cara, deixa eu colocar aqui, é a melhor aproximação linear para a variação da função. Que variação? Para a variação da função. Ou seja, para esse cara aqui, ó, f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0. Certo? Então, eu posso aproximar esse cara pela diferencial da função. Ok? Calculado nesse carinha h e k, nessa variação, nesse vetor variação, se assim você quiser. No caso, o plano tangente, assim como no caso da reta tangente, e o plano e a equação do plano tangente e a equação do plano tangente vai ser a melhor aproximação linear para a função do plano tangente, que eu vou escrever da seguinte forma, L, que
eu vou escrever da seguinte forma: L de x, y igual a o valor da função no ponto x0, y0 mais a derivada parcial em relação a x em x0, y0, x menos x0, a gente já viu isso, mais a derivada da função em relação a y no ponto x0, y0, y menos y0. Então, esse cara é chamado de linearização, certo? Assim como no caso a função de uma variável real, valor real. Então, é chamada de linearização, então essa equação é chamada de linearização. Linearização de f no ponto em questão, no ponto x0, y0, não é isso? x0, y0. Tranquilo? Então, graficamente, como é que eu vejo isso? Deixa eu fazer aqui um breve esboço. Olha só, assim como no caso a função de uma variável, estou assumindo que essa função é diferenciável, e aqui eu desenhei para vocês também o gráfico do plano tangente. Então, tem um ponto aqui, por exemplo, esse pontinho aqui em azul, e aí eu montei a equação, montei o plano tangente, o gráfico dessa função nesse ponto. Então, o plano tangente é esse planinho aqui em verde, e a equação desse plano, a gente já sabe que é obtida dessa forma. Então, o que é diferencial médio aqui? Então, por exemplo, eu saí desse ponto x0, y0, me desloquei para o ponto x0 mais h, y0 mais h. Então, houve uma variação aqui, por exemplo, na altura da função. Eu saí desse ponto, que tinha essa altura, e agora eu vim para esse ponto, que tem uma altura diferente. Então, essa variação na altura é a variação da função, tá certo? É a diferença dos valores da função nesse ponto e nesse ponto. Então, o que a diferencial mede? Ela estima essa variação. Então, a diferencial, que é esse roxinho aqui, ó, ela estima essa variação. Então, eu posso utilizar a diferencial aqui, ó, para estimar a variação que eu posso calcular exatamente, mas que dá mais trabalho. Né? Por quê? Porque aí eu vou ter que calcular o valor da função no ponto x0 mais h, y0 mais k, menos o valor da função no ponto x0, y0. E dependendo da função, se eu não tiver uma calculadora, talvez eu não faça essa operação. Mas, como esse objeto aqui é linear, no caso só tem a multiplicação e soma. Então, é mais fácil utilizar ele. Claro, novamente, isso aqui vai te dar uma aproximação, não vai te dar o valor exato. E essa aproximação vai ser tão boa quanto mais próximo esse ponto estiver do ponto onde você determinou a linearização, onde você obteve o plano tangente. Ok? Mas se você estiver interessado em estudar não a variação, mas o valor da função, você pode estimar o valor da função pela linearização. Ok? Veja, o valor real da função nesse ponto em azul. Bom, nesse ponto aqui em roxinho, cuja imagem é esse carinha aqui em azul, o desenho está bastante poluído, né? É esse cara aqui, ó, tá? Bom, mas eu posso aproximar ele por esse carinha aqui em verde. Mas, professor, a distância, quando você faz isso, tem um erro, né? Tem. Esse erro aqui em preto que eu coloquei aqui, tá certo? Sei que tem muita informação no gráfico, mas a ideia é a seguinte, é que à medida que esse ponto roxinho aqui no domínio se aproxima do vermelho, esses carinhas aqui, azul e verde, vão se aproximando um do outro. Tá? E esse erro vai ficando cada vez menor à medida que você vai se aproximando desses dois pontos, vão ficando mais próximos um do outro. Ok? Então, vamos ver um exemplo, como é que a gente calcula o diferencial de uma função. Tranquilo? Então, olha só, exemplo 42. Verifique que toda função linear é diferenciável e determine sua diferencial. Ok? Isso vai ser importante mais à frente, quando a gente for dar uma roupagem diferente para diferencial. Então, a ideia é o seguinte, ó, solução. Então, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, mostrar que a função é diferenciável, e, sendo diferenciável, determinar a sua diferencial. A segunda parte é mais fácil. A primeira também não é complicada, não. Então, a ideia é a seguinte. Então, a gente está supondo que a minha função f de x, y é linear, tá bom? E a gente quer mostrar que toda função linear é diferenciável. Mas, professor, cadê a função? Não sei. É uma função genérica, tá certo? Uma função linear qualquer. Então, note o seguinte. Note que, como f é linear, né? A gente está assumindo que é linear, eu posso escrever f de x0 mais h, y0 mais k, menos... Bom, eu posso escrever esse cara da seguinte forma. Como ela é linear, a soma... Bom, note, uma função linear se f de... Digamos, se eu tenho dois vetores no R2, u e v, f de u mais v é igual a f de u mais f de v, não é verdade? Se ela for linear, ela satisfaz isso. Ou aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu vou decompor esse cara da seguinte maneira. Então, esse é f de x0, y0, que é como se fosse aqui o vetor u, mais f de h e k, que é como se fosse aqui o vetor v, tá certo? Então, eu posso escrever isso dessa forma porque ela é linear. Tranquilo? Bom, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que mostrar que existe uma certa função t linear, né, que satisfaz aquela propriedade, ou seja, que satisfaz esse limite aqui, ó, de você, esse limite. Então, se eu encontrar uma função
t de duas variáveis linear para essa minha função f, de forma que esse limite aqui vá a zero, então f é dita linear. Perdão, f é dita diferenciável. Tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Encontrar quem seria esse candidato t que vai fazer com linear, né? Que vai fazer com que aquele limite vá a zero. Bom, mas como a f é linear, vamos assumir que... Vou fazer o seguinte, eu vou tomar t de x0 e y0 como sendo a própria função. T de x0 e y0 em hk como sendo a minha própria f de h e k. Ok? Porque eu preciso de uma função linear. Bom, eu tenho um candidato, f é linear. Mas, professor, tomando o t como sendo essa função, isso vai fazer com que aquele limite lá seja zero? Vamos ver? Então, olha só, tomando, como eu falei aqui em cima, essa transformação t de x0 e y0 em hk como sendo a minha própria função linear dada no problema, temos o seguinte. Olha só. Eu preciso calcular aquele limite lá, né? Então, deixa eu só subir um pouquinho mais. Que limite? Esse aqui. Limite de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos t de x0, y0, h e k. Eu tenho que mostrar que esse limite aqui, quando h e k vai a zero, então vai à origem, esse limite dividido por a norma desse vetor, h e k, eu tenho que mostrar que isso aqui é zero, né? Ora, mas isso é verdade, né? Para essa escolha que eu fiz. Por quê? Eu escolhi esse carinha aqui como sendo exatamente f de h e k, né? Como sendo essa função linear. Ora, mas f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, menos f de hk é zero, né? Basta você fazer o seguinte, passa esse cara para o lado de cá, passa esse outro para o lado de cá também, e você tem exatamente esse numerador. Mas o que vai sobrar aqui? Zero. Então, você vai ter limite de zero dividido por qualquer coisa, essa coisa é zero, né? Então, isso é igual a limite, bom, em cima ficou zero, embaixo ficou norma de hk. Bom, esse limite é zero, tá certo? Limite da constante é a própria, né? Tranquilo? Então, moral da história, toda função linear é diferenciável. Bom, como ela é diferenciável, a gente pode calcular sua diferencial, né? Note ainda que a sua diferencial, então, df calculado no ponto x0 qualquer aplicado em h e k, a gente já viu que eu sempre posso escrever dessa forma, né? Lá em cima a gente mostrou que eu sempre posso escrever isso assim, df dx aplicado em x0 e y0 vezes h mais df dy aplicado em x0 e y0 vezes k. Bom, como a minha função é linear, f de x, y, eu posso escrever como x vezes f de 1 e 0, né? Porque ela é linear. F de 1 e 0 mais y de f de 0, 1. Não é verdade? E esses caras são números, ó. Isso aqui é um número real. Isso aqui é outro número real. Ok? São constantes. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, eu vou ter apenas f de 1 e 0. Né? Porque a derivada de x é 1. Se eu derivar esse cara em relação a y, o que eu vou ter? Eu vou ter f de 0 e 1. Portanto, se eu substituir esses valores aqui, logo, a diferencial dessa minha função linear, h e k, vai ser f de 1 e 0 vezes h mais f de 0, 1 vezes k. Ora, mas como ela é diferenciável, como ela é linear, eu posso passar esse k para dentro, esse h para dentro, então ficou f de h e 0 mais f de 0 e k. Mas como, novamente, ela é linear, f da soma é igual à soma dos f's, né? F dessa soma eu posso escrever assim, ó. Então, olha só que legal. Quando uma função é linear, ela é diferenciável e a sua diferencial é igual a quem? Ela mesma, pessoal. Olha que resultado legal. Okay? A diferencial de uma função linear é a própria função. Tranquilo? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, exemplo 43. Então, aqui eu vou definir duas funções de R2 em R, ou seja, duas funções de duas variáveis. Apesar de eu estar usando a notação x e y, eu sei que é um pouco confuso, mas essa notação é bastante sugestiva do que essas funções fazem. Então, ou seja, x e y, duas funções de R2 e R, chamadas funções coordenadas. O que essas funções fazem? Ela pega a coordenada, no caso, a função x pega a coordenada x do ponto
E a função y toma a coordenada y no ponto, tá certo? Essas funções são definidas dessa forma aqui, ó, deixa eu mostrar. A função x, ela aplicada a um vetor no R2, por exemplo, um vetor de coordenadas AB, ela pega a primeira, ou componentes AB, ela pega a primeira componente. E a função y pega a segunda. Ok? Então, são funções bem definidas. Então, o que ele pede no exemplo? Verifique que essas duas funções são diferenciáveis e, em seguida, determine suas diferenciais. Professor, só tem essa forma de verificar que a função é diferenciável utilizando a definição? Por enquanto, sim. Depois a gente vai ver um teorema onde a gente consegue identificar rapidamente se a função é diferenciável ou não. Tá? Então, vamos lá. Solução. Então, como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou fazer esse exemplo? Eu não vou usar a definição. Eu vou usar um exemplo anterior. Porque o que eu vou fazer? Vou mostrar que essas duas funções são lineares. E a gente sabe que toda função linear é diferenciável. Ok? Ó, como é interessante. Como a gente vai resolver isso de forma rápida. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar apenas que essas duas funções são lineares. Então, perceba o seguinte. Perceba que dados U e V, por exemplo, U igual ao vetor assim, ó, U1, U2 e V igual ao vetor V1 e V2. Então, dados esses caras no R2 e alfa 1 uma constante, temos o seguinte, temos que... Eu vou mostrar que essas duas funções são lineares. Isso é suficiente para garantir que elas são diferenciáveis pelo exemplo anterior, tá certo? Então, temos que... Então, olha só, eu vou calcular x de alfa U1, x de alfa U mais V. Então, se isso for igual a... Se a gente conseguir mostrar que isso é alfa x de U mais x de V, então essa função é linear, verdade? Por definição. Então, como é que eu faço isso? Bom, é só aplicar a definição da função. Então, isso é x... O que é alfa U? É alfa U1... Bom, deixa eu fazer separado. Então, alfa U é o vetor assim, ó. Né? Basta multiplicar cada uma das entradas do vetor das coordenadas por alfa. E, bom, se eu somar isso com V, isso mais V, o que eu vou ter? Alfa 1 mais V1 na primeira entrada e alfa U2 mais V2 na segunda, né? Então, x desse cara é a mesma coisa que x desse. Então, vai ficar x de alfa U1 mais V1, 1 mais V1, e alfa de U2 mais V2. Ok? Agora eu vou usar a definição da função. Bom, o que essa função faz? Ela pega a primeira coordenada do que quer que você alimente ela. Mas a primeira coordenada, nesse caso, é toda essa expressão. Então, isso é alfa 1 mais V1. Mas o que é alfa 1? É alfa que multiplica x de V, perdão, x de U. Na verdade? Mas, o que é V1? É x de V. Ok? Logo, essa função x é linear. Portanto, é diferenciável. Então, da mesma forma, você mostra, de forma análoga, você mostra que a função y que eu defini lá também é linear. Então, de forma análoga, y também é linear. Ok? Também é linear. Então, dessa forma, as duas funções são diferenciáveis. Logo, x e y, essas funções são diferenciáveis. E a gente já sabe como calcular suas diferenciáveis. Por quê? Porque elas são funções lineares. Então, a diferencial dessa função x no ponto x0, y0 arbitrário, calculada nesse vetor hk, é a própria função, não é? Bom, mas o que essa minha função x faz? Pega o primeiro carinho, não é isso? E a diferencial da minha função y no ponto x0, y0, deixa eu colocar aqui x0, y0, dado aplicado a esse vetor de coordenadas hk, é a própria função, porque ela é linear, a gente viu isso no exemplo anterior. Mas o que essa função y faz? Ela pega a segunda coordenada. Ok? Professor, mas para que vai servir esse resultado? Bom, isso vai nos permitir reescrever a diferencial de uma forma mais simples, tá certo? Uma forma, digamos assim, mais canônica ou mais convencional. Ok? Então, de posse desse resultado, então, com o resultado do exemplo 43, então, com o resultado do exemplo 43, podemos reescrever a diferencial. Olha, a gente tinha definido a diferencial assim, ou denotado ela assim.
Então, o diferencial de uma função de duas variáveis no ponto x0 e y0 aplicado a um vetor de coordenadas hk foi definido assim, ou a gente mostrou que a gente podia escrever dessa forma, né? x0 e y0 vezes h mais a derivada da função em relação a y no mesmo ponto vezes k. Ok? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou substituir esse h e esse k. Por quem? Pelas diferenciais dessas funções coordenadas, tá certo? Então, se eu fizer isso, a minha diferencial no ponto x0 e y0 aplicado a um vetor de coordenadas hk vai ficar escrito assim, ó, df dx nesse ponto x0 e y0 vezes a diferencial da minha função nesse mesmo ponto x0 e y0. Eu sei que tem muita anotação aqui, já já a gente vai dar um jeito nisso, hk mais, bom, a outra parcela, diferencial de f, derivada parcial de f em relação a x, perdão, em relação a y, ponto x0 e y0, vezes a diferencial da função coordenada y no mesmo ponto. Então, como isso aqui é verdadeiro para todo h e k e todo vetor x0 e y0, então, é para todo ponto x0 e y0 dado e h e k, vetores hk dado no R2. Então, como isso é verdadeiro para todo x0 e y0 dado, então não vou não vou mostrar mais esse ponto não, tá certo? Eu vou tirar esses carinhos e também vou tirar esse h e k que aparece aqui, tá certo? Então, dessa forma, a diferencial ela assume uma forma que a gente diz uma forma mais clássica, ela fica assim, ó, df é igual a df dx mais df dy. É claro que na hora que a gente for aplicar isso em algum exemplo, a gente tem que lembrar que esses caras são calculados em certos pontos dados, tá certo? Mas essa é a forma clássica que a gente encontra de forma geral nos livros mais clássicos para a definição da diferencial de uma função de duas variáveis. Então, é comum a gente chamar essa derivada de derivada total, tá certo? É comum a gente encontrar essa nomenclatura. Por quê? Porque, diferentemente da derivada parcial, onde você estuda a variação da função uma variável por vez, aqui a gente tem as duas contribuições, ou se você tivesse mais variáveis, você teria mais termos aqui, tá certo? Você teria todas as contribuições das variáveis de uma vez só. Então, olha só, teorema 4. Então, esse teorema vai facilitar a nossa verificação de que se uma função é diferenciável ou não, tá certo? Para que a gente não precise recorrer ao cálculo do limite. Então, uma função de duas variáveis, por exemplo, z igual a f de x, y, é diferenciável, por exemplo, em x0 e y0, se e só se, então se somente se, f for de classe C1 em uma vizinhança de x0 e y0. Ok? Então, esse teorema está dizendo o seguinte, que a minha função ela vai ser diferenciável no ponto x0 e y0, se e somente se as derivadas parciais da minha função existem no ponto x0 e y0, tá certo? E forem contínuas, tá certo? Na vizinhança desse ponto. Tranquilo? Então, sempre que isso for verdade, a gente tem que a função é diferenciável nesse ponto. Então, se isso for verdadeiro para todo x0 e y0 do domínio da função, então a função é dita diferenciável de uma forma geral. Tranquilo? Vamos ver agora um exemplo. Então, exemplo 44, para a função f de x, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, estime o valor da função no ponto 2.9 e 4.1. Ok? Solução. Então, bom, a gente poderia fazer esse exemplo sem precisar estimar, né? Eu poderia calcular o valor da função exatamente no ponto 2.9 e 4.1, porque eu tenho a função. Não seria algo tão simples assim, né? Bom, é possível até fazer sem calculadora, mas não seria algo tão simples a gente procurar saber qual é o valor que sai dessa raiz quadrada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a diferencial para estimar, a gente vai usar, no caso, a linearização da função, o plano tangente, para estimar o valor da função nesse ponto. Claro, eu só posso fazer isso se a função for diferenciável. Então, vamos verificar primeiro que a função é diferenciável. Então, note que... Então, o professor vai calcular limite novo? Não, vamos calcular as derivadas parciais dessa função. Então, se você calcular a derivada parcial em relação a x, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada entre em relação a x, que é 2x. Simplificando, a gente tem x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Perceba que isso aqui está sempre bem definido para x e y diferente da origem. Na verdade, essa função ela é contínua para todos os pontos fora da origem, não é verdade? E df dy
da mesma forma, a gente vai ter y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Também é uma função contínua, desde que você... Então, são funções contínuas, desde que você exclua a origem, tá certo? Contínuas em todo R2 menos a origem. Deixa eu colocar aqui em R2 menos o 0, 0. Logo, pelo teorema anterior, segue que essa função é diferenciável em todos os pontos do R2, claro, excluindo a origem. Logo, f é diferenciável em todo R2, excluindo a origem, tá certo? Todo R2 menos a origem. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu posso utilizar a linearização para aproximar o valor dessa função, ok? Já que esse ponto aqui não é a origem, tranquilo? Então, vamos fazer isso? Então, vamos determinar a linearização de f em torno de que ponto, professor? Tem que ser em torno do ponto. Tem que ser um ponto onde eu consiga calcular o valor da função aqui, ó, esses valores aqui de forma simples, tá? Então, bom, eu não sei calcular os valores da função no ponto 2.9, 4.1, mas se for 3 e 4, aí fica fácil, né? Porque 3 ao quadrado mais 5 mais 4 ao quadrado vai dar 25, a raiz de 25 é 5. Então, e o ponto 3 e 4 está próximo do ponto 2.9 e 4, né? 4.1. Então, em torno do ponto 3 e 4. Então, como é que fica a linearização? Bom, a linearização L de x e y vai ser a derivada parcial da função no ponto 3 e 4, x, que multiplica x menos 3, mais, bom, está faltando o valor da função no ponto, né? Então, primeiro é o valor da função no ponto, mais a derivada da função nesse ponto, que multiplica x menos a coordenada x do ponto, mais a derivada da função em relação a y, no mesmo ponto, obviamente, é a coordenada y menos a coordenada y do ponto. Ok? Então, eu já tenho essas derivadas calculadas, só falta substituir. Então, f de 3 e 4, como eu falei, dá raiz de 25, né? f de 3 e 4, isso vai ficar raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é raiz de 25, que é 5. E essas derivadas parciais, então a derivada parcial no ponto 3 e 4, a gente já viu lá em cima que é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a coordenada x é 3, a raiz quadrada a gente já viu que dá 5. E da mesma forma, a derivada parcial em relação a y no mesmo ponto, 3 e 4 vai ficar 4, que é o y sobre 5. Tranquilo? Dessa forma, a linearização, logo, a nossa função L de x e y vai ficar assim, ó, 5 mais 3 quintos, que multiplica x menos 3, mais 4 quintos, que multiplica y menos 4. Então, essa função ela aproxima os valores da minha função original, ok? Claro, e essa aproximação vai ser tão boa quanto mais próximo eu estiver do ponto onde eu linearizei. Eu linearizei aonde? Eu linearizei no ponto 3 e 4. Então, assim, eu posso estimar o valor da minha função. Então, f de lá era 2.9 e 4.1. Eu posso estimar isso aqui com a linearização nesse ponto, 2.9 e 4.1. Perceba que é muito mais fácil trabalhar com essa expressão, onde eu só tenho soma e multiplicação, do que com a expressão original, onde eu tinha uma raiz, tá certo? Então, isso vai ficar 5 mais 3 quintos de 2.9 menos 3, mais 4 quintos de 4.1 menos 4, né? Então, isso aqui dá 0.1 negativo, né? Isso aqui dá 0.1 positivo. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Então, a gente vai ter o seguinte, 5 mais 3 quintos de menos 0.1 mais 4 quintos de 0.1. Isso vai ficar 5, bom, vai ficar menos 0,3 mais 0,4, vai dar mais 0.1 dividido por 5, ou seja, 5 mais 0.05, não é isso? Ou ainda, perdão, 0,5 não, 0,2, ou ainda, isso vai ficar 5.02. Só para comparar, o valor real da função nesse ponto, o valor real, com 4, bom, vou colocar aqui 4 casas decimais, tá certo? Só para poder comparar. Então, é 50200, tá? Porque eu não tenho mais nada para colocar depois. E o valor real de f no ponto 2.9 e 4.1 é o seguinte, é 5.02, deixa eu pegar aqui, 5.0219. Então, veja que é uma aproximação boa, né? Olha só, onde é que vai estar o erro aqui? Nessa casa, né? Ok?
Então, e esse erro vai diminuindo quanto mais próximo você tiver do ponto onde você linearizou, que é o ponto 3 e 4. Tranquilo? Então, a gente pode utilizar a diferencial para aproximar o valor da função. Né? É uma aplicação bastante legal, bastante interessante. Tranquilo?